Nobres cavaleiros, belas donzelas, eu sou o Legionário Pernambucano e sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E hoje falarei para vocês a primeira parte da história de uma das cidades mais interessantes da Europa, Marselha. Marselha, no caso, uma cidade da França. E se supõe que ela tenha sido fundada por franceses, não uma cidade na França que não foi fundada por franceses. Mas não é esse o caso. No caso, Marselha foi fundada por gregos. Sim, gregos. Uma cidade na França fundada por gregos. E ainda por cima eram gregos da Península Anatólica. Para quem não sabe, a Península Anatólica era como chamada a Turquia. Então, basicamente, há muito tempo atrás, viviam gregos na costa da atual Turquia, que na época era chamada de Anatólia. São que então esses gregos, no ano de 600 a.C., há pouquinho tempo, foram até o sul da França, onde fundaram a atual cidade de Marselha. Sim, uma cidade da França fundada por gregos. Essa é a parte mais interessante de Marselha, na minha opinião. Bom, mas enfim. Marselha, então, passou seus séculos e séculos e tornou-se uma cidade extremamente rica e importante. Ela começou de início com um pequeno assentamento, mas ela foi crescendo com o passar do tempo, até o ponto de chegar ao ponto de polis. Você sabe o que é uma polis? Eu acho que não. No caso, na Grécia Antiga, uma cidade quando chegava no nível de polis se tornava uma cidade-estado. Ou seja, uma cidade que se autogovernava. Como eu falei, Marselha começou de início com uma colônia grega, com uma mera colônia, um mero assentamento. Mas então, com o passar dos séculos, com o crescimento de Marselha, ela conseguiu crescer tanto em população, tanto em influência, ao ponto de ser considerada uma polis, e assim poder ter um governo próprio dela, tornando-se assim uma cidade-estado. E ainda mais, a cidade-estado grega mais importante de toda a Europa Ocidental. Talvez porque fosse a única. Enfim. Marselha então continuou prosperando como uma das maiores cidades daquele tempo e a maior cidade da Europa Ocidental. Até porque não tinha praticamente nada na Europa Ocidental naquele período. Era basicamente um monte de bárbaro burro. Né? Sei lá, tinha uns celtas e uns outros povos, né? Mas francamente ninguém chegava perto dos gregos, cabe se mencionar. Beleza. Marselha então foi se expandindo, crescendo, até que ela acabou se tornando aliada de uma outra cidade que estava crescendo, se expandindo e prosperando. Quem que era a cidade? Roma. No caso, ela aliou a República Romana. E eu falei República Romana e não Império Romano, porque, resumindo, a história romana se divide em 3 eras. A época que Roma foi um reino, a segunda era em que Roma foi uma república, e a última, que todo mundo conhece, que foi quando Roma foi um império. Beleza. Só que nesse tempo, Roma ainda era uma república. Mas da República Romana já estava se expandindo, se tornando cada vez mais poderosa. Então Marselha e Roma acabaram se tornando aliados. O que era extremamente bom para Marselha, já que, afinal de contas, Marselha servia como uma ponte de comércio entre os romanos da República Romana e os celtas que viviam na região da Gália. No caso, a França, nesse período, era chamada de Gália, pois ela era habitada pelos gauleses. Bom, mas enfim. Entretanto, tudo de bom nessa vida tem um fim. E tudo de ruim, claramente. O que aconteceu foi que rolou uma guerra civil na República Romana, onde basicamente 2 homens disputaram o controle da sociedade romana. Eles eram Pompeu Magno e o lindo, maravilhoso, magnífico, perfeito Júlio César. Sendo que no caso, obviamente, Júlio César venceu a guerra civil na República Romana, derrotando Pompeu Magno. Entretanto, Marselha fez a péssima decisão de ter apoiado Pompeu na guerra. Por isso que então o Júlio César ele invadiu Marselha e tornou-a parte do território romano.
Inclusive eles mudaram o nome da cidade porque... Eu tô chamando a cidade de Marselha esse vídeo inteiro, mas Marselha é um nome até que recente. De início Marselha tinha um nome grego e depois, por causa da conquista romana, Júlio César mudou o nome da cidade de Marselha, do nome original em grego, para o nome de Massília, que é o nome mais similar ao nome Marselha usado hoje em dia. Beleza, mas o período sob domínio do Império Romano, quer dizer, da República Romana de início, mas enfim. Marselha então foi dominada pela República Romana. Depois de um tempinho, a República se tornou o Império Romano. E no período que Marselha teve sob o domínio dos romanos, foi extremamente bom para a cidade. Tipo, os romanos colocaram esgoto. Em Marselha não tinha esgoto originalmente. Foram os romanos que colocaram esgoto em Marselha. Fora várias reformas na infraestrutura e na arquitetura de Marselha. Então, o período em que Marselha fez parte da República e do Império Romano foi extremamente bom para a cidade. Mas nada nesse mundo dura para sempre. Então, o que aconteceu foi que o Império Romano em 476 depois de Cristo foi pro beleléu. A esse ponto o Império Romano já estava na pura decadência. Primeiro, o Império Romano vai ser dividido em dois: Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente, que futuramente vai se tornar o Império Bizantino. Aí depois do Império Romano do Ocidente começou a ser invadido por um monte de bárbaros germânicos. E foram justamente esses bárbaros germânicos que colocaram fim no Império Romano. Resumindo, a França, onde ficava Marselha, ficou sob o domínio dos francos. A Península Ibérica, onde fica Portugal e Espanha, ficou sob o domínio dos visigodos. A Itália, alguns outros territórios, ficaram sob o domínio dos ostrogodos. A Inglaterra, ou melhor dizendo a Grã-Bretanha, ficou sob o domínio dos anglo-saxões, e por aí vai. No caso, Marselha de início ficou sob o domínio dos visigodos. Porém, em 507, depois de ter ocorrido uma batalha, os visigodos ficaram com medo que Marselha fosse ser conquistada pelos francos. Então, os visigodos passaram a posse de Marselha para os ostrogodos. E se você aqui vai se perguntando, sim, os ostrogodos e visigodos são povos aparentados. Bom, mas enfim, isso não importa. O que importa é que esse plano de visigodos de passar Marselha para os ostrogodos para se impedir a conquista da cidade pelos francos não deu certo, porque os francos acabaram dominando a cidade de Marselha. Beleza. E é aqui que terminamos a primeira parte desse vídeo. Se vocês tiverem gostado, deixem seu joinha, apertem no like, se inscrevam no canal. Se quiserem, compartilhem esse vídeo. Embora pelo fato de ser bem do amador, eu não recomendo muito. E enfim, tchau.